Corvalha, a saudade do que nunca se viveu, mas que mora inscrita na memória do corpo. É a sensação que se acende no altar íntimo quando algo, um gesto, um cheiro, um canto que desperta a lembrança de um futuro antigo, um destino que te reconhece antes de você reconhecê-lo. Corvalha é a mensagem que passa primeiro pelo corpo, depois pelo coração e só tardiamente pela mente. Uma língua oculta, falada entre o corpo e a alma, que o mundo moderno tenta silenciar, que insiste em retornar num sussurro que você sabe ser verdade, mesmo sem ter vivido. A poesia profunda não pode ser explicada. Assim como a vida, ela é sagrada. Não invada. Janaína Portela. Existem inúmeros sentimentos que a gente sente, mas não sabe nomear. Eu acho que a corvalha, não sei se é assim que fala, é um desses sentimentos. Eu achei esse termo num post de uma poetisa chamada Janaína Portela. E nesse post tinham vários sentimentos que nós sentimos, mas não sabemos nomear. E um dos que mais me chamou a atenção, por ser uma coisa que eu me identifico muito, é a corvalha, que é um sentimento de saudade de algo que a gente nunca viveu, que a gente nunca viu. A gente lida na vida inteira com esse sentimento de uma forma bem íntima e a gente muitas vezes nem percebe, sabe? É como se a gente tivesse vivido outras vidas e a gente mesmo nem sabe. E ao mesmo tempo é uma mistura com esse sentimento de nostalgia, né? Nostalgia é mais um desses sentimentos que a gente sente e não sabe explicar muito bem. Porque a nostalgia, né? Ela não é igual a saudade. A nostalgia, ela é a saudade de alguma coisa que você já viveu, mas é um sentimento de... É uma mistura de medo com saudade, com desesperança. Eu não sei dizer muito bem. E como esse é um sentimento meio que inventado, né? Tipo, como se todos os sentimentos não fossem inventados, porque na verdade nós sentimos coisas e nós damos nome a essas coisas, né? Eu acho importante dar nome a essas coisas, né? Porque a gente consegue entender muito melhor e saber lidar muito mais com esses sentimentos. Mas existe também uma palavra islandesa para esse mesmo sentimento. Não é bem exatamente a mesma coisa, mas é algo mais ou menos parecido. E o nome da palavra islandesa é Kaukaipu. Acho que é assim que fala. Eu vou colocar aqui escrito. Kaukaipu é a saudade de algum lugar que você nunca esteve, de viajar para um lugar que você ainda não foi. E é como se fosse a saudade de um lar que você nunca esteve. Eu acho que dentro da cultura pop, por exemplo, nós temos inúmeros exemplos de saudades de um futuro que, por exemplo, nunca aconteceu, como a gente pega o retrofuturismo. A gente tem ali as histórias de Jetsons, ou tudo que a gente vê na arte steampunk, ou até em Star Wars, por exemplo, era a idealização de um futuro que nunca chegou, que nunca existiu. E isso gerou no nosso imaginário coletivo saudades de coisas que a gente também nunca viu chegar. Por exemplo, De Volta pro Futuro, eu lembro até hoje que, assim, o meu maior sonho era andar num carro voador. E esse carro voador nunca chegou e provavelmente nunca vai chegar, pelo que a gente tem observado na evolução da ciência. Mas também, assim, acho que carro voador nem seria uma coisa usual, sabe? Eu acho que nunca seria uma coisa realmente produtiva. Enfim, mas isso até é outro assunto. Mas a questão é, nós sentimos saudades desses lugares que a gente nunca chegou. E indo pro outro lugar, a gente pode até pensar num lugar mais viajado, sabe? Tipo, será que essa saudade é realmente saudade de algo que a gente não viveu? Ou será que nós vivemos isso em alguma instância, em uma outra realidade ou numa outra vida, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante de se pensar e é até uma das abordagens
abordagens que a Janaína Portela traz no post dela, né? Trazendo principalmente para pessoas negras, assim, a gente tem uma dor e uma saudade muito ancestral sobre vivências que a gente não teve. Por exemplo, hoje eu tô aqui no Centro de Culturas Negras, que fica aqui no Jabaquara. Esse lugar foi um lugar de resistência do povo negro, né? Tipo, por isso que leva esse nome. Eu não vou me aprofundar na história, porque senão o vídeo não é sobre isso também. Mas é muito mostrando como que todo o nosso redor tá permeado de memórias. Memórias que muitas vezes não são nem nossas. E eu acho que esses sentimentos, eles vão interagindo com essas memórias que estão por aqui, que estão interferindo na nossa vida de alguma forma, né? E eu acho que esses sentimentos, eles estão muito nesses lugares. Eu não sei se cientificamente a gente tem alguma explicação pra tudo isso, mas eu acho que também nem precisa, sabe? Eu não vou chegar naquele lugar, né, de realmente ignorar a ciência e coisas que a ciência, coloca como estabelecido. Não é esse ponto, pelo amor de Deus, né? Não me confunda com outras pessoas. Mas é muito sobre o sentimento, ele é pra ser sentido, sabe? Acho que a gente criou nomes justamente pra lidar melhor com essas coisas, mas essas coisas não precisam ser tão explicadas. Eu acho que, ainda mais como eu tava falando, né, se tratando de pessoas negras, né, eu acho que a gente sente uma saudade muito grande de como o retrofuturismo, por exemplo. Já misturei milhões de coisas, que aqui é meio que uma brisa e eu tô falando e vambora. Eu acho que são idealizações, mas aí trazendo pra pessoas negras não são bem idealizações, né? Referenciações, possíveis outras realidades que a gente poderia ter vivido ou pode construir, né? E a gente sente meio que falta disso. É como se algo faltasse meio que no cerne da coisa, sabe? E a Corvalia é justamente isso. Eu acho que a gente sente a falta dessa coisa e a gente não faz a menor ideia do que é, mas a gente sabe que é algo que é extremamente necessário, ou era extremamente necessário, né? Não sei, acho que já falei muita coisa aqui, né? Virou uma brisa absurda, né? Eu acho que esse sentimento também tá muito atrelado ao sentimento de déjà vu, né? Não é um sentimento, né? É uma percepção. Mas, sim, eu acho que as duas coisas estão muito atreladas e não tem como a gente fugir uma da outra. É porque que o déjà vu é nada mais, nada menos do que a sensação de que você já viveu uma coisa que você nunca viu. Então, duas sensações, né? Dois sentimentos que estão muito atrelados, né? E aí que é a parada, cara. Será que é um bagulho do cérebro de algum momento, né? A ciência explica que é mais ou menos isso, né? O teu cérebro é como se ele não tivesse computado aquela experiência. E ele meio que ele leva a informação duas vezes pro seu cérebro, né? E você tem essa sensação de déjà vu. Só que isso é uma coisa, assim, tão vívida, né? Você pode levar pra outros lugares também. E eu acho que talvez seja mais ou menos esse lugar também da Corvalha, né? De repente, a gente leva esse sentimento pro cérebro como se o cérebro não tivesse computado isso antes, né? E ele tá sentindo falta de alguma coisa que não necessariamente é um lugar físico específico. Às vezes são experiências próximas, né? Eu acho que quando você sente, por exemplo, saudade da sua casa, estando na sua casa, eu acho que é muito pro lado de você não estar se sentindo em casa dentro da sua casa. E muitas vezes isso acontece, que eu reconheço muito, por exemplo, sendo do Rio de Janeiro e morando aqui em São Paulo. Eu acho que um dos maiores sentimentos que a gente tem é de, mesmo quando eu tô na minha casa, é de não estar me sentindo em casa. É não porque minha casa é ruim, nem nada disso, mas porque a gente sente falta de alguma coisa que a gente também nem sabe explicar muito direito. Editando agora o vídeo, eu pensei sobre algumas coisas interessantes sobre a memória, a saudade e principalmente quando entra nesse campo onírico, ou seja, o campo dos sonhos. Eu tenho reparado que ultimamente tem acontecido uma coisa muito interessante. Desde que eu saí do Rio de Janeiro, eu sempre sonhei muito com o meu bairro de nascença, que é Bangu, como vocês já sabem. E ultimamente eu tenho sonhado muito mais com o meu bairro e principalmente com 3 lugares mais importantes desse bairro.
é a rua em que eu nasci e fui criado, né? A casa dos meus pais e a casa dos meus avós, que fica no centro desse bairro. Só que duas coisas que têm acontecido são: a casa que eu sonho dos meus pais não é a atual casa que eles moram, é a casa que eu fui nascido e fui criado, que por acaso fica na mesma rua da casa que eles moram hoje em dia, né? E a casa que eles moram hoje em dia foi uma casa que uma tia minha morou durante boa parte da vida dela, e eu também tenho bastante memória dessa casa, mas não tanto quanto a casa que eu fui nascido e fui criado. Então todas as vezes que eu sonho com a casa dos meus pais, eu sonho com a casa que eu fui nascido e fui criado, apesar deles não morarem lá há um tempinho já até. Então é interessante como funciona o nosso subconsciente a respeito dessa memória do que é lar, né? E outra coisa interessante que tem acontecido eu tenho sonhado muito com o meu bairro, com a casa dos meus pais, mas eu tenho sonhado com pessoas do meu convívio aqui em São Paulo estando nesses lugares. É como se o meu cérebro transportasse esse senso comum, essa memória comum atual pros tempos de antigamente, como se aquelas pessoas sempre fizessem parte daquele lugar, como se aquelas pessoas sempre fizessem parte daquele contexto a vida inteira, e na verdade essas pessoas fazem parte da minha vida há pouco tempo. Então é muito interessante pra gente pensar como que dentro da zona onírica do nosso cérebro, como que ele funciona em relação à memória, né, em relação à questão da saudade. Então é como se a nossa memória tivesse muito pautada nos espaços físicos, e esses espaços físicos nos levassem para lugares que a gente nem sabe muito bem como acessar eles, né? É a mesma coisa quando a gente para pra pensar saudade. O que é saudade? Saudade é uma coisa também meio complexa da gente explicar, sabe? Tanto que não é uma palavra que ela tem em todos os idiomas, né? Salvo engano, né? Depois eu vou pesquisar se é uma palavra que existe somente no português, mas eu acredito que sim. Eu sei que no inglês não existe, né? No inglês é sentir falta. Só que sentir falta não é exatamente a mesma coisa que saudade. Ela é mais emocional, né? Ela é uma coisa mais interna. Tipo, sentir falta, você percebeu que essa coisa não está aqui. Ela vai muito pra esse lugar. Eu sinto falta de uma piscina. Tipo, ter uma piscina aqui, né? Podia ter uma piscina aqui. Sei lá, tô indo pra uma brisa bem louca já. Mas eu acho que o saudade, ele tá dentro de um lugar que a gente não consegue explicar direito, mas a gente se acostumou a entender esse sentimento que tá aqui e nomear ele como saudade, né? Mas você já parou a pensar realmente o que é saudade? Tipo, eu acho que vai muito além do sentir a falta de alguém. Tanto que é uma palavra que só tem no português, né? Eu acho. Acho que eu já falei demais mesmo. É isso. E galera, se não for pedir muito, dá um like se tu achou que foi legal essa reflexão, né? Vai passar agora o carro do ovo, aparentemente. Eu tô gravando esse vídeo... é manga. Talvez eu vou comprar uma manga daqui a pouco ali. E é isso, né? Fazer vídeo na rua. Você vai ouvir avião, como tá ouvindo aqui. Vai ouvir carro da manga. Vai ouvir vários bagulho. E é isso, rapaziada. Quem puder, dá um like. Se inscreve aí no canal. Gostou do conteúdo? Eu tô testando esse formato novo, que é meio que só trocando ideia, falando e tal. Porque dá menos trampo de editar, por exemplo. A gente consegue entregar esse conteúdo com muito mais rapidez, muito mais facilidade. E também são brisas que estão na minha cabeça, tá ligado? Eu vou soltando aqui, conversando e trocando ideia com vocês, né? Tipo, não sei se funcionou, né? Não sei se vai funcionar, se vai ser um estilo legal de assistir, mas tomara que sim. Tomara que vocês curtam. Eu tenho outras brisas a respeito disso, de não só dessa parte de saudade, de sentimento de saudade de uma coisa que você nunca viveu, mas tem várias outras brisas, mas eu preciso entender se esse vídeo funciona pra você, se esse vídeo é da hora, você curte esse tipo de reflexão, enfim, né? E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. É isso, tô falando pra caramba. Valeu, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima.